Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito grave e que infelizmente tem feito muito parte do nosso dia a dia. É a violência contra crianças que possuem o transtorno do espectro autista e dentro das escolas. Isso tem cada vez mais aparecido em nossa sociedade. A deputada estadual Flávia Francischini, para quem não sabe, é mãe de autista e levanta muito esta bandeira em defesa dessas pessoas pelo estado todo, por meio da ALEP, Assembleia Legislativa aqui do estado. O filho dela já passou, inclusive, por momentos delicados dentro da escola em que estuda por conta do autismo e muitas vezes não teve o autismo levado em consideração. Hoje, ela gravou um vídeo em que faz um desabafo sobre isso, a luta das chamadas mães atípicas para com seus filhos dentro das instituições e também sobre a importância de haver professores capacitados para trabalhar diretamente com essas crianças. Vamos dar uma olhada. Notifiquei extrajudicialmente a escola que não me respondeu e que agora vai sofrer com um processo, porque não adianta a gente falar aos quatro cantos, Casa de Ferreira Espiritual, e não fazer dentro de casa. Então eu vim aí por 4, 5 anos cuidando da questão do bullying, que o meu filho sofria muito, adolescência, você imagina, né? Você não poder jogar bola porque você tá gordinho, mas ele tá gordinho porque ele toma muito remédio, né? E a escola todo tempo fazendo vista grossa. Esse ano eu mostrei para a escola que sempre me chamava só para falar que o meu filho havia aprontado, havia batido, havia brigado, mas eles nunca olhavam o que era o estilhaço, o estilhaço. O que causava isso? O meu filho passou uma tarde inteira recebendo ligações, mensagens, e aí eu gravei, né, para que eu mostrasse para a escola que ele estava no outro dia refletindo, batendo, brigando, mas porque ele ficou uma tarde inteira recebendo ameaça, chantagem, sendo xingado. E assim, isso acontece. Nós tivemos um caso muito grande em Campo Largo também, a mãe do Rafael, a Idalina, que saiu de Curitiba, agora voltou para o interior porque o filho com 7 anos regrediu aos 4 porque ele ficou por um ano inteiro sendo abusado pelo tutor sem ninguém saber. Teve o caso de Araucária também, né, que amarraram a criança autista na cadeira. Todos os dias. Hoje eu gravei, acabei de fazer também uma gravação para falar disso, de um caso de um professor. Então, assim, nós estamos trabalhando com a questão da capacitação intensamente. O professor precisa entender que se tem um tutor na sala de aula, o tutor é para ajudar na questão do comportamento, na hora de uma crise, mas quem tem que cuidar daquele autista é a professora também, ela tem que ter os olhos para essas crianças. E com relação à lei, no nosso Código do Autismo, que nós fizemos, e é o primeiro do Brasil, né, o ano passado nós fizemos, a Assembleia Legislativa, os deputados 54, e já foi sancionado, inclusive, pelo governador. Em um dos artigos, a gente trata disso, de penalidades que deverão sofrer, né, as pessoas que realmente cometerem isso. Isso não existia na Berenice Piana, que é a lei anterior, uma lei federal. E a Berenice também é uma mãe atípica, né? Então, assim, hoje nós estamos respaldados com isso, mas nós já entramos com uma emenda, inclusive a esse Código do Autismo, meu escritório, meu gabinete, para que a gente possa fazer com mais severidade e, de repente, até penalizar de uma forma mais branda ainda, né? Porque a gente não pode, de forma alguma. A violência não existe, não deve ser, né, existir em lugar nenhum, nem em família, nem contra a mulher e principalmente contra uma pessoa que não pode se defender. Exatamente. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, pessoal. No passado, o autismo já existia, mas talvez naquela época a sociedade não se dava conta da importância que é você diagnosticar uma pessoa com autismo. Lá atrás, muitas vezes, falava-se que era apenas uma pessoa sem atenção, ou que não queria aprender, ou que era preguiçosa. Não existia esse cuidado para diagnosticar aquela pessoa que, de repente, não tinha um desempenho o quanto os pais queriam dentro da escola, por exemplo. Não socializavam, não faziam amigos, né? Hoje em dia existe esse diagnóstico e junto com esse diagnóstico tem que vir essa importância de termos profissionais para mais do que capacitados dentro das instituições para saber lidar com essas crianças e as particularidades que elas precisam, que elas apresentam e que elas necessitam ter de retorno. Mais do que capacitar pedagogicamente esse profissional que vai trabalhar com crianças com o transtorno do espectro autista, a gente tem que ter o preparo psicológico também, porque o que a gente está vendo hoje, professor amarrando aluno em cadeira, dentro de banheiro, esquecendo a pobre da criança lá dentro enquanto o turno escolar acontece, para que aquela criança pare de incomodar, isso é de uma insanidade tremenda, que é descabida, é inimaginável, mas acontece.
E a gente tem visto isso. Então, esse tipo de profissional não está nada preparado para lidar com aquela criança. E a gente precisa desse preparo. Por isso que a deputada fala tanto disso e ela sente na pele essa dificuldade. Ela acabou de exemplificar isso com o próprio filho. E os pais e mães que têm as crianças autistas também veem essa necessidade e fazem esse apelo para que haja esse cuidado maior no tratamento com essas crianças.